Era 17 de julho de 1947, uma quinta-feira quente em Princeton, Nova Jersey, e um senhor de cabelos brancos e despenteados, ele estava sentado à mesa da cozinha. E o nome desse cara era Albert Einstein. Ele tinha 78 anos, era o homem mais famoso do mundo. Ele tinha mudado a forma como a humanidade entendia o tempo, o espaço e a matéria. Ele tinha um prêmio Nobel de Física, ele tinha sido capa de revista, ele tinha jantado com vários presidentes. Só que naquela manhã específica, o Einstein não estava pensando em relatividade, ele não estava pensando nos buracos negros, ele não estava pensando em estrelas, ele estava lendo uma carta. Era uma carta de um jovem estudante de finanças que tinha escrito para ele, fazendo a pergunta mais simples do mundo. Ele dizia assim: professor, qual é a força mais poderosa do universo? O Einstein leu a carta 2 vezes, pegou uma caneta, pensou por alguns segundos e começou a escrever a resposta. A oitava maravilha do mundo são os juros compostos. Quem entende ganha, quem não entende paga. E Albert Einstein dobrou a carta, lambeu o envelopinho e aí mandou pelo correio. Aquela frase foi escrita numa manhã de julho de 1947 e atravessaria vários oceanos e continentes, décadas. Ela apareceria em livros de finanças, em palestras, em milhões de lugares diferentes. O único problema é que nada do que eu acabei de te contar realmente aconteceu. Não existiu essa quinta-feira de julho, não existiu essa carta, não existiu esse aluno. Einstein, na verdade, nunca escreveu essa frase. Os historiadores que estudaram cada centímetro do legado do Einstein não encontram em lugar nenhum ele falando sobre juros compostos. O primeiro problema é esse: a atribuição é falsa. E o segundo problema é muito pior. É o motivo do vídeo de hoje. O segundo problema é que não só a atribuição ao Einstein é falsa, uma frase em si é parcialmente falsa. Porque mesmo que Einstein tivesse dito essa frase, do jeito que ela é vendida, ela não funciona para a grande maioria das pessoas. O que é vendido para você é o seguinte: invista R$300 por mês durante 50 anos e você vai ter um patrimônio de mais de 10 milhões de reais no futuro. Matematicamente, não tem nenhum erro aqui. Essa conta tá certa e você provavelmente já fez ela no celular, no computador, no caderninho ou na cabeça antes de dormir. Eu mesmo já fiz. E todo mundo que se interessa por finanças, investimentos também. Só que o resultado dessa conta ele é tão bonito que a gente começa a sonhar, pensar no apartamento, pensar no carro, pensar em parar de trabalhar, curtir a vida. Mas se essa conta é tão simples assim, se a matemática não mente e realmente funciona, responde a seguinte pergunta: por que hoje só 0,2% da população brasileira tem um patrimônio de pelo menos $1 milhão? Oficialmente no Brasil, tem 433 mil pessoas com mais de 5 milhões de reais em patrimônio. É 0,2% da população. Será que só essas pessoas entenderam o poder dos juros compostos ao longo do tempo? Afinal de contas, a fórmula dos juros compostos está em todo lugar. Ela existe há décadas. Então, peraí, se a fórmula está em todo lugar e ela é tão poderosa quanto dizem, o Brasil inteiro não está cheio de milionários? E a pergunta que eu quero te responder hoje é exatamente essa. Eu vou pegar aqui esse caderninho e eu vou te mostrar com números, porque nem todo mundo vai ficar rico com juros compostos, mas eu também vou te mostrar como você pode sim usar essa fórmula e enriquecer de verdade. E antes de a gente começar, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal. Isso é mega importante para o YouTube entender que você quer receber mais conteúdos que agregam na sua vida de alguma forma. Bora pro caderninho aqui, ó. Vamos para a conta 1. A conta 1 eu vou chamar de promessa. A primeira pergunta é: onde que vivem os juros simples? Basicamente, os juros simples, eles estão em multas e atrasos. Então é como se fosse um carnê de loja, né? Você foi lá, né, e vai pagar um juros e esse juros é um juros simples. Ele não vai se acumulando. E onde são os juros compostos, que é o que a gente busca? Aqui ele está no cartão de crédito. Então se você não paga ele vai acumulando. Está aqui nos financiamentos. Então os financiamentos vão acumulando juros sobre juros. Nos investimentos, então, você pega e investe e você vai tendo um capital que vai subindo. Tem praticamente tudo, a gente tem os juros compostos. Só que quando a gente olha para a matemática deles, eles são completamente diferentes. Então se a gente pega aqui os juros simples para a gente começar, imagina que eu tenho R$1.000 e aí eu vou fazer 10% de juros sobre R$1.000. Eu vou ter então R$100 de juros. O meu total agora é 1.100. Por quê? Porque é R$100 mais os R$1.000. E a gente tem R$1.100. No segundo ano, ou no segundo mês, tanto faz, eu vou ter de novo 10% sobre os 1.000. Então eu vou ter mais R$100 de juros. Só que agora o meu total é 1.200. Então antes era 1.100, agora é 1.200. Quando eu chegar aqui no terceiro ano, R$1.000 vezes 10% de novo, vai dar R$100 de novo de juros. Então agora eu tenho 1.300. Ou seja, eu fui de 1.100 para 1.200 para 1.300. Agora, se eu for para os juros compostos e pegar o mesmo número, ó, então tem aqui, ó, 1.000 e agora eu tenho 1.000. Veja que é o mesmo número, o mesmo juros, ó, 10%, 10%, os mesmos R$100 no primeiro ano, o mesmo total no primeiro ano, 1.100. Só que quando eu vou para o segundo ano, agora eu vou ter 10% sobre 1.100 e não sobre 1.000. Então, os juros vão ser 110, ó, e antes era 100. Então, eu estou falando de R$10 a mais. Aqui eu tenho um total de 1.210. É uma diferença pequena, de R$10 para cá. Só que quando eu vou para o terceiro ano, eu aplico agora 10% sobre R$1.210 e não sobre 1.000. Então, agora, ao invés de R$100, eu ganho R$121 de
de juros. O total, ao invés de ser 1.300, agora é 1.331. Então veja como aqui eu já tenho uma diferença de 31. Só que se eu for aplicar a fórmula para ver no tempo qual vai ser o tamanho da diferença, a fórmula dos juros simples, ela é basicamente aqui, vai ser juros igual a capital vezes taxa vezes tempo. Se eu for substituir os números, ó, R$1.000 de capital, que é o que eu vou investir no começo, 10% de juros e 50 anos. Logo, R$1.000 nos juros simples vão virar aqui basicamente R$5.000, que é bastante. Só que se eu for aplicar os juros compostos, eu vou ter aqui M de montante igual a capital, que seria o valor aplicado, multiplicado por 1 mais taxa, elevado ao número de períodos. Então, eu vou pegar aqui o capital, vou substituir por R$1.000, igual eu fiz aqui. 1, que já está aqui em cima. A taxa é 10%, então eu vou botar a mesma taxa. Eu vou botar o mesmo número de períodos, 50. Só que aqui em cima, porque como é exponencial, eu vou colocar na potência. Essa fórmula, então, vai virar R$117.390,85. Então, ao invés de dar R$5.000, deu 117 mil. Estou falando aqui de 23 vezes maior. É muita diferença. Por quê? Basicamente porque eu estou usando juros compostos ao invés de juros simples. Então a matemática, ela é muito diferente. Então se a gente olha para essa diferença de uma forma gráfica, o juros simples, ele é uma linha reta. Ó. Ele cresce muito devagar. Agora os juros compostos, eles são exponenciais. Então isso daqui é o que a gente busca na nossa vida. A gente busca que os nossos investimentos, eles cresçam de forma composta, de uma forma exponencial. E a gente não trabalha com juros simples quando a gente está falando de multiplicação de patrimônio. Só que essa fórmula, ela tem um problema, e esse problema é muito grande. O problema dessa fórmula é esse daqui, ó. Tá vendo que eu pego o montante, vou multiplicar a capital por 1 mais taxa? Qual que é o problema dela? O problema é, não tem aporte. Então, eu invisto uma vez, e aí eu vejo quanto vai dar no futuro. Só que os aportes, eles são o que faz a diferença. E a fórmula com os aportes é um pouquinho mais complicada. Então, ó, FV, que é o Final Value, né, o valor final, igual a PMT, que seria o investimento mensal ou investimento anual. E aí eu multiplico isso por 1 mais a taxa elevado a N, menos 1. E aí eu pego isso daqui e divido pela taxa. Então, olha que interessante. Vamos supor que eu vou fazer aqui, ó, o valor final sendo R$300 por mês. Então, eu vou aplicar R$300 por mês. Vou multiplicar isso pelo 1 mais a taxa de rendimento, que é 1%, e vou levar a 600 meses, 600 períodos. Aí eu vou fazer isso daqui sobre a própria taxa, que é importante para a fórmula. Eu vou chegar no valor final de, se eu investir durante 600 meses, R$300, a taxa de 1% ao mês, eu vou ter 11.717.501,91 centavos. Eu estou falando de 11 milhões de reais, caso eu invista R$300 por mês, a 1% durante 600 meses. E bom, essa curva aqui, ela sobe rápido demais. Como eu falei, ela chama curva exponencial. Ela é uma função matemática, talvez a função matemática mais poderosa do mundo das finanças. É o que faz cidades inteiras crescerem, é o que faz uma pandemia se espalhar, é o que faz o dinheiro multiplicar. E é essa curva que faz qualquer jovem começar a sonhar com a casa, sei lá, em Trancoso, com a aposentadoria, com um carrão. Você investe R$300 por mês durante 50 anos, é uma taxa de 10% ao ano, e você vai juntar 11,7 milhões de reais. No começo, o dinheiro mal sai do lugar, mas lá pelos 20 anos, a curva começa a subir e lá pelos 30 dispara. E nos últimos anos, é uma parede, é uma linha reta, um foguete para cima. Esse aqui é o famoso efeito bola de neve. E eu não tô aqui para te dizer que essa conta é mentira, ela não é mentira, ela é verdadeira, acabei de mostrar para você. Matematicamente, ela é perfeita. Só tem um detalhe, ela tá num universo que não existe. Esse nominal aqui é o problema, porque esse número, 11,7 milhões, é um número que vai aparecer no extrato do seu banco daqui a 50 anos. E é aí que surge a primeira pergunta que ninguém te faz. Quanto vale 11,7 milhões de reais daqui a 50 anos? E bom, vamos então para nossa próxima conta, tá? Que é a conta 2, onde a gente vai falar da inflação. Isso aqui é muito importante. Pega aqui e imagina que a gente tem a inflação, que é o IPCA, basicamente, e a gente tem uma barra muito maior. Então, o que seria essa barra muito maior? Aqui seria o seu patrimônio. E aqui é a inflação. Então, veja que a inflação, ela é parte importante do seu patrimônio. E se a gente olhar para a média dos últimos 15 anos no Brasil, a inflação foi de 5,5% ao ano, tá? 5,5% de inflação ao ano durante 15 anos. E o que isso aqui faz com o patrimônio? Bom, vamos lá. A gente vai pegar aqui essa fórmula, onde a gente vai pegar 1 mais a taxa elevada a 1 sobre 12. O que é 1 sobre 12? Como
Como a inflação aqui ela está anual, eu quero transformar ela em mensal. E como o ano tem 12 meses, eu vou pegar o 1, que é o que eu quero, e vou dividir por 12, certo? E eu vou fazer isso menos 1. Pois bem, eu vou substituir aqui a taxa, que é 5,5%. E aí, quando eu faço essa conta de 1 mais 5,5% elevado a 1 sobre 12 menos 1, eu vou chegar no número da inflação mensal, que é 0,45. Então, agora eu sei que a inflação de 5,5% ao ano ao mês é 0,45. Pois bem, então vou pegar agora o meu valor final que eu cheguei, que é 11 milhões de reais, eu vou descobrir quanto que vale 11 milhões de reais daqui a 50 anos ao valor de hoje. Como? Vou usar essa fórmula aqui, ó. Valor principal é sobre valor final, aliás, igual a valor final sobre 1 mais i elevado a n. Aí eu vou substituir o valor final pelos 11 milhões, ó. Então eu coloquei 11 milhões aqui. Isso daqui sobre 1 mais a taxa, esse i é o 0,45% ao mês. Então aqui está o 0,45% ao mês. Eu vou levar isso daqui a 600. Então, no mesmo período de investimento aqui, quanto que vai valer a preço de hoje esses 11 milhões lá na frente? Pois bem, a gente chega no número, né, de 792.797. Então, 11 milhões no futuro vale 792 mil a preço de hoje. Então, você vai achar que você vai ter 11,7 milhões, mas na verdade você vai ter 792 mil reais. E a primeira coisa que ninguém vai te contar é que o seu dinheiro no futuro não é o mesmo no presente. Usando a média da inflação de uns 15 anos, que rodou ali perto dos 5,5% ao ano, em 50 anos, com inflação os preços vão multiplicar por mais de 14 vezes. O que custa R$10 hoje vai custar R$140 daqui a 50 anos. O pão de hoje, o aluguel de hoje, a consulta médica de hoje, tudo você multiplica por 14 nessa nossa conta. Então aqueles 11,7 milhões da promessa, em poder de compra, valeriam 792 mil hoje. Ou seja, você acabou de perder 93% da promessa só com inflação. Mas espera, porque fica pior. A conta 1 também assume uma coisa muito otimista, que você vai conseguir uma rentabilidade nominal de 10% ao ano, todo ano, durante décadas seguidas, sem falhar. E aí a gente entra na nossa conta 3. E a conta 3 é, de fato, o rendimento medíocre. Por quê? Porque vamos olhar para onde o brasileiro coloca o dinheiro dele. Ó. O brasileiro coloca o dinheiro da seguinte forma. Primeiro, 64% do Brasil não investe. A gente está falando aqui então de 107,7 milhões de pessoas, segundo a Ambima. Então, em 2025, a gente descobre que 107 milhões de pessoas, que dá 64% da população, não investem em nada. Não investem em nada. E na poupança? Na poupança, a gente tem 22% da população. Isso daqui é coisa pra caramba também. Quando a gente olha para títulos privados, que são CDB, LCI, etc., aí a gente fala de 7%, e em ações a gente tem 5% da população investindo. Qual que é o problema disso tudo? O problema disso tudo é que a gente tem um cenário de mercado onde a nossa Selic, que é a taxa de juros, ela está acima de 8,5%, no cenário onde ela está abaixo de 8,5%. Então, quando ela está acima, a gente tem a poupança pagando de uma forma diferente. Ela vai pagar de uma forma pré-fixada e ela vai pagar 0,5% mais TR. Tá? Ó. Quando a nossa taxa de juros está acima de 8,5% ao ano, a poupança vai pagar 0,5% mais TR. Quando a taxa está abaixo de 8,5%, a poupança ela vira pós-fixada, então agora ela vai pagar atrelado a algum indicador, então ela vai pagar 70% da Selic. E como a Selic hoje está na casa de 14,5% ao ano, significa que quem investe na Selic nesse cenário vai receber 0,5% ao mês mais 0,16% ao mês. Logo, essa pessoa vai receber 0,66% ao mês. Porque a TR, atualmente, que é a taxa referencial, ela está em mais ou menos 0,16% ao mês. Então, se a gente pegar agora e simular um investimento para ver quanto daria de rentabilidade, eu vou fazer aquela nossa formulinha, né? Então, vou aplicar R$300 por mês, há uma rentabilidade de 0,66% durante 600 meses, que são 50 anos, e no final das contas, eu vou ter um valor de R$2.308.147,08. Então, se eu investir na poupança durante 50 anos, R$300 a essa rentabilidade, vou ter 2.300.000. É bastante dinheiro, né? Se for para pensar, quem tem isso hoje? É um baita resultado. Só que lembra?
A gente vai precisar tirar a inflação da conta. A gente vai ter o valor principal igual ao valor final sobre 1 mais I, que é a taxa elevada a períodos. Então, vou colocar aqui o 2.300.000 sobre 1 mais 0,45, que é a inflação mensal, durante 50 anos. Logo, eu estou dizendo que 2 milhões de reais equivalem a 156 mil reais. Ou seja, galera, segundo os dados oficiais da Anbima, a maior parte dos brasileiros sequer investe em ações ou em títulos de renda fixa como CDBs e LCIs. A maior parte do Brasil ainda está na poupança e o grande problema da poupança é que mesmo com a Selic em patamares recordes, ela vai render praticamente a mesma coisa que a inflação. Enquanto a inflação média mensal dos últimos 15 anos foi de 0,45% ao mês, o rendimento da poupança foi, nesse cenário de taxa de juros alta, de 0,66% ao mês. E essa diferença, que vai ser o seu retorno real no longo prazo, não vai te enriquecer. E esse é só o terceiro problema. Ele pode ficar ainda um pouquinho pior. Presta atenção nesses números aqui e na nossa quarta conta, né? E a quarta conta é o leão. A poupança, ela é isenta de imposto de renda. Significa que ela não paga imposto de renda. Então, esses 156 mil reais seria o que você deveria pagar de imposto dentro da nossa conta. Imagina que eu investi a 1% ao mês. Eu cheguei nesses 11,7 milhões de reais, que valem 792 mil reais a preço de hoje, só que eu vou tirar o imposto de renda. Ó. O IR é de 15% geralmente para aplicações acima de 2 anos. Então significa que em 50 anos eu aportei mais ou menos 180 mil reais. Então 11,7 milhões eu vou tirar o que eu apliquei, certo? Porque ele não vai entrar no meu lucro, é exatamente o valor que eu apliquei. Então vão me sobrar aqui 11 milhões 537 e 501 mais ou menos. Vou tirar 15% disso. 15% desses 11 milhões vão ser mais ou menos 1.730.625. Então vai me sobrar líquido 9.806.876, tá? Esse aqui é o número que vai sobrar. Aí eu vou trazer ele agora para valor presente. Então vou pegar aqui a fórmula que a gente já conhece, vou substituir o 9 milhões no valor final, 0,45 vai ser a inflação, 600 vai ser o período, então vai me sobrar no final das contas 663.500. Se você for olhar para a regra dos 4% aqui, de um cara chamado Bill Bengen, que é um consultor financeiro, você só poderia sacar 4% do seu patrimônio por ano na aposentadoria, sem grandes chances de ficar sem dinheiro, porque você vai pegar o seu dinheiro, se você tirar 4%, vai ser mais ou menos o retorno acima da inflação, e aí você não perde seu patrimônio principal e fica com a renda. Então, se eu fosse fazer esse cálculo aqui, 663 mil lá na frente, vezes 4%, significa que eu poderia tirar 26.520 por ano. E se eu pegar isso e dividir por mês, eu vou poder tirar 2.210 por mês. E aí você fez tudo certo, você aportou todo mês, você esperou 50 anos, você aguentou todas as crises, e aí no dia do saque vem o leão esperando. Você vai pagar 15% do imposto de renda sobre o ganho. E depois de tudo isso, o valor presente de quanto você teria seria de 663 mil reais. Obviamente, isso daqui é melhor do que chegar na aposentadoria de mãos vazias, mas a verdade é que esse patrimônio não pode te aposentar, porque usando a regra dos 4%, você teria um valor de retirada de 2.210 reais por mês. Isso é menos de um salário mínimo e meio. Se você acha que a situação já está feia o suficiente, é porque você não percebeu que até agora a gente está jogando com as próprias regras suas, assumindo que a vida vai colaborar. E aí, vamos então para a conta 5, que é a conta da realidade, e talvez a mais importante. A conta 5 seria a vida real, tá? A vida real, que é o que de fato acontece com a gente. A gente tem uma linha do tempo do brasileiro. Imagina que você começa a guardar dinheiro, e aí do ano 1 até o ano 7, você vai guardar 300 reais por mês. Só que aí nos anos 7 aos anos 14, você vai guardar zero. Por que você vai guardar zero? Porque você vai ter filho, você vai ter financiamento imobiliário, você vai ter um monte de despesa que você vai ter, então você não vai guardar nada. Essa é a realidade das pessoas. E aí você vai ter do ano 14 até o ano 20, você vai começar a guardar um pouquinho mais de dinheiro, vai guardar 500 reais. Por quê? Porque aumentou a sua renda. Você começa a trabalhar, você começa a crescer, aumentou a sua renda. Só que aí, quando você chega aqui mais ou menos nos 20 anos, você saca metade desse dinheiro. Por que você vai sacar metade desse dinheiro ou até tudo? Porque vai acontecer alguma emergência. Essa é a realidade. Todos nós passamos por várias emergências. Pode ser emergência de saúde, pode ser alguma situação que aconteceu e precisou intervir, seu negocinho acabou dando um problema, você precisou fazer um aporte, ou sei lá, você tomou um
golpe, foi roubado, alguma coisa aconteceu. E acontecem imprevistos. E aí você precisa sacar metade disso. Aí dos anos 20 aos anos 30, de quando você começou a guardar dinheiro, você volta a guardar R$300 por mês. Vai ser mais, mas o valor de hoje é uns R$300. Dos anos 30 aos anos 36, você volta pro zero. Por que zero? Porque agora você está pagando a faculdade dos filhos, escola dos filhos, despesas realmente muito altas, né? Os pais, eles abrem mão deles para poder ter o filho estudando num bom lugar, né? Investir no próprio filho. E aí, com 36 anos de quando você começou até 45, você volta a guardar aqui seus R$300 por mês. E dos 45 anos aos 50, você já está guardando R$100 por mês. Por quê? Porque você trabalha menos, você começa a ficar mais velho, perde produtividade, tem mais despesa. Então, se você fizer essa conta, você vai chegar num valor que parece alto, né? 5.333.467,94. Então, 5 milhões de reais. Só que aí você vai tirar o IR. Então, você vai chegar em 4.383 e no final das contas, trazendo isso a valor presente, ó, valor presente, você vai ter 296 mil reais. Esse é o valor que você teria. E eu sei, você deve estar olhando para esses números, deve estar querendo me xingar, mas infelizmente essas contas, elas são reais. Elas são contas que praticamente ninguém faz. Você simplesmente não pode assumir que vai investir todo santo mês durante 600 meses seguidos, sem falhar nenhum, que a sua vida vai ser uma linha reta de 40, 50 anos. Imprevistos acontecem, renda oscila, a vida não é uma planilha do Excel e, bom, agora você deve estar se perguntando. Então é tudo mentira mesmo. Juros compostos são uma farsa e não funcionam para ninguém. Melhor investir em bet. Mas calma lá, porque tem uma solução para todos esses problemas e eu vou te mostrar ela agora, porque essa é a conta 6. Conta 6 é a conta da virada. As últimas contas, elas tinham dois pressupostos. Primeiro pressuposto, inflação, certo? Inflação de 0,45. Segundo pressuposto, a inflação do rendimento, a gente usou 1%. Se a gente for olhar para o rendimento real mensal, para eu ver quanto que eu tenho de rendimento acima da inflação, eu vou ter aqui então, né, 1 mais 1% sobre 1 mais inflação, que é 45, menos 1. Então eu descubro que a minha conta de rendimento real está em 0,547% ao mês. Se eu for anualizar essa conta, ó, anualizando, eu vou pegar 1 mais esse número, dividido por 100, e vai dar 0,00547 elevado a 12 menos 1. Eu vou descobrir que essa rentabilidade real é de 6,77% ao ano. Então, e se a premissa fosse outra? E se a premissa não fossem só essas duas premissas? Vamos lá. Eu fiz aqui um back test da carteira do Luiz Barsi. O Luiz Barsi é um dos maiores investidores da nossa bolsa. Ele teve um rendimento de 11 a 14% ao ano acima da inflação. Qual que é o problema? O problema é você não é o Luiz Barsi. Você não é o Luiz Barsi. Então a gente tem algumas soluções. Solução 1, melhorar o seu retorno. Se a gente sobe o seu retorno, numa rentabilidade de 7,7% ao ano, investindo R$300 por mês, você teria 792 mil reais bruto e tirando o imposto de renda, você teria 670 mil. Se você subir essa rentabilidade para 8%, você teria 1,1 milhão lá na frente líquido. Se subir para 9%, você teria 1,6 milhão. Se subir para 10%, você teria 2,4 milhões. E se subir para 11%, você teria líquido 3,6 milhões. Isso daqui já muda drasticamente sua conta. Você está falando de 670 mil para 3,6 milhões, caso você consiga aumentar a sua rentabilidade. Solução 2, aportar mais. Então, se você aporta, por exemplo, R$700 por mês, você vai ter um valor final líquido de 1,5 milhão. E aí, com a regra dos 4%, você poderia tirar por mês 5,2 mil reais por mês, sem você se preocupar em dilapidar seu patrimônio. E aí, imagina que, ó, R$700 aportados com essa rentabilidade, você teria aqui esses 5,2 mil por mês. Agora, R$700 aportados, ao invés de 300, só que com uma rentabilidade um pouquinho maior, teria 2,6 milhões de reais, uma renda mensal de 8,5. Se você aporta R$700 a 9%, tem 3,8 milhões. A 10% você teria 5,6 milhões. E a 11%, R$700 investidos, você chega em 8,3 milhões a valor de hoje, que daria uma renda mensal de 27 mil reais por mês. E lembrando que essas rentabilidades são todas acima da inflação. Então, turma, não tem solução mágica. Os únicos dois caminhos possíveis são esses. Ou você melhora a sua rentabilidade, ou você aporta mais. De preferência, os dois. E bom, se você chegou até aqui no vídeo,
é sinal de que você é diferente da maioria das pessoas que assistem esse tipo de conteúdo, até porque a maioria absoluta dos brasileiros nunca fez essas contas. A maioria deixa o dinheiro na poupança e sequer tem um plano para se aposentar. E os poucos que entendem de juros compostos e realmente investem sequer sabem de todas as contas que a gente fez ao longo desse vídeo. Mas você acabou de ver no papel que existe outro caminho. E olha, se você não acredita em mim, talvez você acredite no cara que viveu cada palavra do que eu acabei de te mostrar. Ele se chama Luiz Barsi. Para quem não sabe, o Barsi é o maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira. Ele é considerado o Warren Buffett brasileiro. Ele tem bilhões de reais investidos em ações. Ele não veio de família rica. Quando ele era criança, ele morou em Curtiço, começou a trabalhar engraxando sapato, fez faculdade de noite enquanto trabalhava de dia. Ele começou a investir na Bolsa nos anos 70, quando quase ninguém no Brasil sabia o que era uma ação. O que ele fez foi muito simples. Ele comprou ações boas, que pagavam dividendos, e reinvestiu os dividendos, e fez isso por mais de 50 anos, sem vender, sem entrar em pânico nas crises e sem se empolgar nas altas, só comprando e reinvestindo. Então ele é a prova viva que os juros compostos funcionam, talvez não para todo mundo, mas funciona. E é por isso que a gente tomou uma decisão muito importante aqui no Grupo Primo. A gente decidiu reunir pela primeira vez o Grupo Primo com o Luiz Barsi. A gente está criando um dos maiores projetos da nossa história. O nome desse projeto é chamado de O Legado. E nesse projeto você vai aprender exatamente o que eu te mostrei nessa última conta do caderno. Você vai aprender a investir da melhor forma possível para ativar o verdadeiro poder dos juros compostos. Você vai ter acesso ao jeito Barsi de investir, que é o método que o próprio Barsi usou para construir o patrimônio dele em 50 anos da Bolsa Brasileira. Você vai ter acesso ao Viver de Renda, do meu sócio Bruno Perini. Você vai ter acesso ao do Meu Milhão, com dividendos, que é o meu curso que te ensina a criar um segundo salário com renda passiva. Você vai ter acesso a 2 anos da Finclass, que é a maior plataforma de educação financeira do Brasil. Vai ter acesso ao MBA do próprio Luiz Barsi. E se você concluir o curso, você vai sair com um certificado de MBA em Value Investing. Enfim, galera, eu posso ficar o dia todo falando aqui sobre o que você vai receber, mas para facilitar a sua vida, tá aí na tela os 16 produtos que vão fazer parte dessa oferta. E só para você entender o tamanho que a gente está dizendo, se você fosse comprar cada um desses 16 produtos separadamente, você ia gastar mais de 37 mil reais. Só o MBA do Barsi sozinho custa 12 mil. Só que você vai ter acesso a tudo isso por uma fração do que esses produtos valem. O único detalhe é que essa oferta não vai existir para sempre, é por tempo limitado. Então clica no link da descrição ou escaneia o QR Code na sua tela. Dá uma olhadinha na página e se inscreve antes que a oferta saia do ar. E agora, voltando para o assunto, eu quero deixar 3 lições no final desse vídeo. 3 coisas para você levar para a vida. Primeira lição, os juros compostos eles não são mentira, mas eles só funcionam quando você tem uma rentabilidade real acima da inflação. Segunda lição, os juros compostos têm 3 motores principais: os aportes, a rentabilidade e o tempo. Então, se você não tem um deles, você pode tentar compensar com o outro, talvez dê certo. E a terceira lição é mais difícil, é sobre aguentar. Aguentar investir por 30, 40, 50 anos, você vai ter que aguentar crises, escândalos, governo bom, governo ruim, pandemia, guerra, eleição, comprando do mesmo jeito, reinvestindo do mesmo jeito, sem entrar em pânico, sem se empolgar. A maioria das pessoas não aguenta e é por isso que a maioria absoluta das pessoas nunca chega lá. Turma, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, até a próxima e tchau.